Lá na Coreia do Sul tem uma ditadura. O ditador não é um gordinho? Na Venezuela também é uma ditadura. Não é um gordinho lá o ditador? E quem é o gordinho ditador aqui do Maranhão? Temos um comunista entre nós. Governador, alguma ideia de quando a classe proletária vai invadir o Palácio dos Leões lá em São Luís? Na verdade, esse período passou, né, de invasão de palácios, porque nós vivemos um outro momento, claro, e na história dos povos. Agora o Oliveto tem que andar mais para a banda da China, que ele vai ver uns bilhões de comunistas para o lado de lá. É claro que é um debate sempre atual, as ideologias, a história não morreram. E é por isso que nós precisamos estar sempre debatendo ideias, porque o pensamento único, ele é fascista. E nós temos muito orgulho da nossa tradição política e procuramos governar o Maranhão com essa perspectiva social, de cuidar dos que menos têm, dos mais pobres. E defendemos que, de fato, os trabalhadores têm que ter prioridade. Governador, mas o senhor é comunista? O senhor se declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E bem incoerente, hein? Bem incoerente. De jeito nenhum, pelo contrário. Vai no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que tu vai ver lá uma descrição. Mas é um comunista de iPhone, hein? É um comunista de iPhone. Mas, claro... O presidente Jair Bolsonaro, hoje ex-presidente, esteve no Maranhão e, na ocasião, ele falou que iria expulsar do Estado o comunista que na época governava o Estado, que no caso ele estava falando de Flávio Dino. O tempo se passou e anos depois, não muito distante, aquele que o presidente na época, que estava no exercício do seu poder, disse que expulsaria aquele que também estava no seu poder, no exercício do seu poder. O presidente, obviamente, a sua patente é superior, mas ele estava dentro do estado em que o governo superior era exatamente o que ele falou que iria expulsar. Então, anos depois, o que aconteceu? Aquele que iria ser expulso agora estava em uma posição ou posições acima, estou falando do julgamento que aconteceu, aonde o agora ex-presidente era réu e aquele que foi falado que iria ser expulso agora era a maior autoridade sobre a questão que estava em juízo. Era só uma canetada e o destino daquele que outrora foi presidente seguiria o que a caneta disse. E o Supremo está fazendo seu papel, aplicar a lei ao caso concreto. Nada além disso. Então, nós estamos aqui, e é isso que o presidente conclui dizendo, fazendo o que nos cabe, cumprindo o nosso dever. Para muitos, isso é uma coincidência, resultado da casualidade, mas eu lhe afirmo que não é. Isso é o reino de Deus no seu exercício prático. É aqui que dá oportunidade para homens simples, que não têm uma caneta na mão, que talvez não teria oportunidade de governar. Porque o reino de Deus, ele é superior ao reino dos homens. E você vê isso exatamente no ministério de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu mensageiro e livrou os seus servos.
desconfiaram dele, porque não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Miseráveis! É inegável que o Deus dos hebreus tem poder. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Naquela ocasião, a maior autoridade era o rei Nabucodonosor. E inserido ali, debaixo do governo de Nabucodonosor, tinha o povo da promessa, e dentre o povo da promessa se registra, creio que não era só aqueles 4, mas se registra, a história registra, 4 homens justos. Por causa daquele homem, ou daqueles homens justos, foi que toda a história se desenrolou. Uma pedra que não foi cortada por mãos humanas, mostrando assim o governo de Deus, que é superior ao governo dos homens. Aquele que era a maior autoridade na terra, não existia as leis que hoje existem. Ele era um ditador. O que ele dissesse, independente se era correto ou não, era o que ele dizia que acontecia. Então aquele homem foi cortado do seu governo, e foi exatamente isso que Daniel disse para ele: ó rei, o que você viu é o fim do seu reinado, para que o Deus do céu mostrar, provar para você que existe uma força, um poder, um governo maior do que o seu governo. E ali aquela pedra, o rei Nabucodonosor, viu no seu sonho, desceu, quebrou não só o reinado dele, mas todos na história, para que nós entendamos, nesse exato momento, que é esse o modelo de governo que está, nesse exato momento, atuando, o governo dos céus sobre os homens. Mas nós que somos filhos do Deus vivo, precisamos entender como a legislação do reino de Deus funciona, para que nós possamos nos posicionarmos. Então, no caso da história, do registro da pedra que quebrou o reino de Nabucodonosor, Jesus foi colocado como a pedra principal. Está falando da mesma coisa, aquele que quebra o governo. E Pedro disse que nós somos pedras vivas, para mostrar que, assim como a pedra de Nabucodonosor, no reinado de Nabucodonosor, quebrou o governo, não só de Nabucodonosor, mas todos na história, e nós estamos dentro dessa história, para nós entendermos. E ali, voltando no caso de Daniel, Nabucodonosor e os 3 amigos de Daniel, o rei, na sua arrogância, na sua incredulidade, usando o que ele tinha de maior para causar medo, dano, que era queimar os seus opositores vivos, fez uma fogueira e ali mandou aquecer ou esquentar 7 vezes mais, e foram jogados dentro aqueles 4 homens, ou seja, aqueles 3 homens a princípio que eram opositor a ele. Isso, numa solenidade, estava ali todas as autoridades, no caso do rei, era para mostrar o seu poder e para que cada um daqueles que estavam ali fizesse o mesmo em alinhamento com ele, estou falando dos governos, e que todos soubessem do seu poder. Mas o que ele imaginou a princípio favorável para ele, o poder do reino fez com que se tornasse o oposto. E ali ele mandou aqueles 4 homens, aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, para o fogo.
e quando ele olhou, viu 4 e o fogo não queimava. Olha, pela lei natural, pela ordem natural das coisas, a carne daqueles homens, os ossos, deveriam serem queimados e derretidos. Mas aconteceu o oposto. E o rei ali, ao ver aquilo, subordinado ao poder dos céus, mas por causa da justiça dos 4 que estavam inseridos no seu reino, que eram os representantes do reino, e por causa da justiça dos 4, foi que Deus fez aquilo para mostrar para nós que é assim que as coisas funcionam. Diante de todas essas autoridades, ele não só mandou tirar os 4, como ele reconheceu. Traga caneta, traga um papel e traga, porque todos aqui se tornaram testemunho que eu admito e reconheço que existe um governo superior ao meu, alguém superior a mim, e eu, a partir de agora, decreto que todos debaixo do meu governo são obrigados a reconhecer esse governo superior. Irmãos, amigos, ouvintes, não olhe para isso como um caso histórico. Claro que aconteceu, mas é um caso que revela como o reino de Deus funciona. Vou voltar para o presidente e o porquê que aconteceu o que aconteceu depois, porque o presidente, sendo o presidente, mas ele veio em um estado em que 70% concordavam com o governo que ali estava. Então, o presidente, ele quebrou a sua competência, invadiu a sua competência, e ao proferir aquilo num território que não era o dele, ele entrou no do outro, e no do outro, para que o reino de Deus nós precisamos entender que o reino de Deus, para se cumprir, ele não precisa, digamos assim, necessariamente que a pessoa, para que se cumpra, o personagem em si, seja cristão ou temente a Deus. Voltando para o caso do povo escravo na Babilônia, observe, o homem usado por Deus para libertar o povo de Israel por causa da justiça dos 4, nem sequer era crente, nem sequer era judeu. Estou falando do rei Sírio, que a Bíblia usa o termo, era servo de Deus, ou seja, usou ele como instrumento para cumprir a justiça do reino, já que dentre o povo de Israel não tinha, além de não ter guerreiro, aquele povo que não tinha preparo nenhum para guerrear, aquele povo, ao estar fora do seu território, ele não estava, Deus não podia usar aquele povo invadindo competência e usar aquele povo fora do local em que Deus tinha designado para ele, que era Israel. Deus não podia usar, então tinha que usar um estrangeiro, porque nós somos reis e governantes na nossa terra, na nossa consciência de fé. Não, veja, até Jesus morrer numa cruz, o reino estava restrito e limitado a Israel. Hoje não, é o mundo inteiro, porque do Senhor os céus é terra e todas as coisas. Então, os homens, seja um presidente, seja um governador, seja quem for, ele é um personagem. Se a justiça do reino, a justiça daqueles que acreditam em Deus, que se posiciona, a sua consciência de fé alcança aquele nível, Deus vai usar um personagem lá em cima. E se não quebrar a competência, se não operar fora do que os reinos de Deus, dos limites que o reino de Deus estabelece, um homem como Davi destrói nações inteiras. Então nós precisamos acostumar e entender essa questão de DNA de governo
de essência de governo, porque nós estamos, essa história que está em curso agora, as coisas se inverteram, e aí aqueles que outrora também se achavam dono do poder com canetas na mão, e aí incluído o personagem que nós colocamos nesse vídeo, feriram, quebraram também a sua competência, porque aí feriram a justiça e os direitos de muitos outros cristãos. O que é que acontece? Deus vai usar dos mesmos métodos, o mesmo mecanismo, para colocar a caneta na mão de alguém que se tornará superior àqueles, ou àquele que é o personagem que nós apontamos nesse vídeo. Mas olha, eu não estou aqui querendo puxar questão política, nem para um lado nem para outro. Eu estou lhe mostrando como o reino de Deus funciona, para que nós se posicionamos, porque é assim que o reino de Deus é tomado por esforço. O que nós já começamos, nós cristãos, somos pedras vivas, quebramos os governos do engano, é o que Jesus vai fazer na sua totalidade, é o golpe final, ele e os santos com ele quando ele vier. Se você tem desejo de conhecer mais sobre esse assunto e ainda não era inscrito, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.